Olá, turminha, beleza? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de função, ok? E hoje a gente vai ver o que é a representação gráfica de uma função. Então, vamos começar aqui. O que é o gráfico de uma função? Um gráfico representa uma função se qualquer reta perpendicular ao eixo x, traçada por um ponto do seu domínio, então lembrando que o domínio se refere ao x, tá? Intersecta o gráfico em um único ponto. Ficou meio confuso, não é? Mas a gente vai dar um exemplo prático aqui disso, tá? Então imagina aqui. Esse aqui é o gráfico de uma função, né? A gente vai descobrir se é uma função ou não agora. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai traçar retas paralelas ao eixo y. Então aqui, ó, aqui eu estou traçando uma reta paralela, aqui uma outra reta, aqui uma outra reta, aqui também uma outra reta e uma outra reta aqui. E a gente tem que analisar se essas retas intersectam somente um ponto desse gráfico, tá? Então aqui, ó, intersecta apenas um ponto, intersecta apenas um ponto, intersecta um ponto, aqui também é apenas um ponto, e aqui é apenas um ponto. Intersectou apenas um ponto? Beleza, então satisfez a nossa condição. Logo, esse gráfico é uma função, beleza? Então, isso aqui a gente pode chamar de função. Lembra da definição de função? Que a gente tem que ter um elemento x associado a um único elemento y, tá? Então, aqui respeita isso. A gente vê aqui, ó, esse elemento x daqui está ligado somente a um elemento y. E todos os outros também obedecem essa é a definição. Logo, isso aqui é uma função. Vamos ver outro gráfico. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai traçar retas paralelas. Então, ao eixo y. Então, aqui tem uma reta paralela. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui também vai ter outra. Deixa eu consertar aqui. Aqui também tem outra. Pô, isso aqui ficou torta. Então, aqui tem outra. Aqui também tem outra. E aqui tem outra. Vamos ver se essas retas paralelas traçam um único ponto no no gráfico, tá? Então, aqui, ó, aqui foi apenas um ponto. Aqui também foi apenas um ponto. Aqui também foi apenas um ponto. Aqui, presta bem atenção, tá intersectando aqui e aqui. Tá intersectando dois pontos. Então, a gente tem o seguinte aqui. A gente tem o x, que vale 2, ele está ligado tanto ao 3 quanto ao menos 3. Lembrando que um x tem que estar ligado somente a um único y. Ele tem que estar ligado a 2. Logo, esse gráfico não é uma função, beleza? Não é uma função. Ok, então vamos continuar com a matéria. Lei de formação, isso que a gente até viu nas aulas passadas. Lei de formação de uma função é uma fórmula matemática que define como tal função deve ser representada. Então, ó, vamos esboçar o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Então, como a gente vai esboçar esse gráfico? Eu trouxe aqui uma tabela que tem os valores de x, os valores de y que a gente vai descobrir e também o ponto, tá? Então, primeiro a gente vai preencher essa tabela para, assim, desenhar o nosso gráfico, que fica mais fácil, tudo bem? Então, aqui, ó, quando x vale menos 2, quanto que vai valer o y? É só substituir o x, né? Então, a gente tem 2 vezes, como o x vale menos 2, então eu vou colocar aqui, ó, vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, menos 4 menos 1 é igual a menos 5, tá? Então, aqui o y vale menos 5. E o nosso ponto vai ser qual? Um menos 2 e um menos 5. Lembrando, o primeiro termo é o x e o segundo termo é o y. Agora, quando o x vale menos 1, quanto que vale o y? Y é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 1, então vai ser igual a menos 3. Então, o nosso y aqui é igual a menos 3, e o nosso par ordenado é o menos 1 e menos 3. Fechou? Agora, quando o x vale 0, quanto vai valer o nosso y? Então, y é igual a 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 dá 0. Menos 1, então aqui vai ser igual a menos 1. Então, o y aqui vale menos 1, e o nosso par é o 0
e o menos 1, tá? Quando o x vale 1, quanto que vai valer o y? Vamos descobrir aqui. Então, y é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1, a gente encontra 1. Então, aqui vale 1 o nosso y. E o para-ordenado é o ponto 1 e 1. E quando o nosso x vale 2, quanto que vai valer o nosso y? Y é igual a 2 vezes 2, tá? Menos 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1, então a gente conta 3. Então, nosso para-ordenado aqui é o 2. Deixa eu colocar mais no centro. Nosso para-ordenado aqui é o 2 e o 3, beleza? Então, nossa tabela ficou desse jeito aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu também trouxe aqui um plano cartesiano. E a gente vai colocar todos esses pontos que a gente viu aqui. Opa, ficou torto. A gente vai pegar todos esses pontos aqui e colocar e desenhar no plano cartesiano. Então, vamos começar aqui. O menos 2 menos 5. Onde está o menos 2 menos 5? Ó, deixa eu até colocar o tracejado. Então, a gente tem menos 2 para x, que está aqui, e o menos 5 para y. Então, a gente tem este ponto aqui. Ó. Menos 2 está aqui e o menos 5 está aqui. Tá? O próximo ponto é qual? Menos 1 para x e menos 3 para y. Menos 1 está aqui e o menos 3 está bem aqui. Tá? O próximo ponto é o 0 para x e menos 1 para y. Então, o nosso ponto está exatamente aqui, no menos 1. Beleza? Então, aqui ó, a gente já está... E os meus outros pontos estão aqui, tá? Qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é o ponto 1 para x e 1 para y. Então, nosso ponto está exatamente aqui. Deixa eu desenhar aqui. Ficou torto. E aqui. Beleza? E, por fim, o último ponto é o ponto 2 e 3. 2 para x e 3 para y. Aqui está ficando torto. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui. É 2 e 3, né? Então, aqui, ó, 3 para o y. Deixa assim. E o 2 para o x. Então, aqui, tá? Então, nossos pontos vão estar onde? Aqui a gente tem mais outros pontos aqui e outro ponto aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar, a gente vai ligar esses pontos. Se eu ligar todos esses pontos aqui, o que a gente tem? Ligando esses pontos, a gente encontra uma reta, tá? Então, essa reta representa a lei de formação da função. Lembrando, a nossa função é qual? É y igual a 2x menos 1. Dando aqui um pequeno spoiler, isso aqui é uma função do primeiro grau, que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então, como vocês viram, a partir de uma lei de formação da função e pegando seus pontos, a gente pode conseguir desenhar o gráfico da função, beleza? Continuando, crescimento e decrescimento. Então, como que uma função vai ser crescente? Se a gente observar, se o x estiver aumentando, deixa eu colocar uma seta aqui. Se o x estiver aumentando em um certo intervalo, se a gente observar aqui, o x aqui está aumentando. E se o y também estiver aumentando, então nós temos o quê? Uma função crescente, tá? Agora, se for o contrário, né? Se o x aqui estiver aumentando e o y estiver diminuindo, a gente tem uma função decrescente, tá? Então, isso que é o crescimento e decrescimento de uma função. Zeros ou raiz de uma função. O gráfico abaixo representa uma função, tá? Eu não vou colocar a lei de formação dela agora, porque por enquanto não vai ser importante, tudo bem? Mas a gente tem que... o importante é saber que isso aqui é uma função. E o que são zeros ou raiz de uma função? São pontos que tocam o eixo x. No caso, quais que são os pontos que tocam no eixo x? O 2 e o 3. Então, quais que são as raízes dessa função? O 2
o 3, tá? Simples assim. E nessa função aqui de baixo? Quem que são as raízes ou os zeros da função? É só ver quem está quem tá tocando no eixo y, no eixo x, ok? O menos 3, o 0 e o 3. Então, as raízes é quem? É menos 3, o 0 e o 3, tá? Então, nessa função, as raízes é menos 3, 0 e 3. Tudo bem? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Representação gráfica de uma função. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, beleza? Muito obrigado. Até a próxima aula.